Culto de domingo, Igreja Aliança Renovada. Ouça conosco e seja abençoado por Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Aleluia! Bem alegre para Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Diga glória a Deus, igreja. Podem sentar. A questão do amor de Deus para com os homens. Segundo a Bíblia, diz que Deus já provou o seu amor para com os homens. E a prova do amor de Deus para com os homens é que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Já basta. Ele deu o seu Filho. Não foi Pilatos que mandou matar Jesus. Não foi os fariseus que o prenderam. Não foi o poder da traição de Judas que fez com que Jesus fosse preso. Não foi os soldados que escarneceram de Cristo, nem tampouco os soldados que o amarraram ou que colocaram na cruz. A verdade é que Jesus foi dado como oferta pelo pecado, pelo próprio Deus. Nós sabemos disso. E a oferta que Deus deu pelo pecado, que foi o seu próprio Filho, prova o qual tal foi o amor de Deus por nós. Você teria coragem de dar um dos seus filhos para morrer por alguém aqui da terra? Ou você teria coragem de dar uma parte dos membros de um filho teu para alguém? Essa oferta é doída. Essa oferta vale mais do que o ouro, mais do que a prata. Essa oferta que Deus deu no altar, ela é vida. A vida que provém de Deus. Então Deus já provou o seu amor para com Ele, para conosco. Agora Deus quer ver de nós o quão nós o amamos. Deus quer ver em nós qual é a medida do nosso amor por Ele.
E aqui ele descreve que é muito fácil amar a Deus. O amor que Deus espera ver em nós é esse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. É simples. Você ama a Deus? Então você deve guardar os mandamentos dele. Porque se você diz que ama e não os guarda, logo Deus vê que você não ama. Você está fingindo, você está o quê? Você está querendo enganar Deus ou querendo enganar alguém. Então nós estamos vivendo dias onde as pessoas enganam umas às outras, porque a Deus ninguém engana. Porque Deus sabe quem guarda os mandamentos dele. E os mandamentos de Deus é só um ou dois, como vocês bem sabem, porque toda a lei se divide em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Aí ele acrescenta: e o teu próximo como a ti mesmo. Mas em primeiro plano está o amor a Deus. Quanto tempo nós dedicamos a Deus? Na oração, na leitura da Bíblia, no jejum, na meditação, em fazer bem ao próximo. Isso é amar a Deus. Quando eu levo um prato de comida ao faminto, quando eu levo um par de roupa ao nu, quando eu vou ver alguém no presídio, ou quando eu vou orar por alguém que está doente, eu estou fazendo para Jesus. Então quando você faz bem ao próximo, é lógico, evidente, sem mostrar, né? Para que você mostrar aquilo que você está fazendo para o público. Quando você faz um bem ao teu próximo, você está fazendo a Deus. Mas veja bem, tem muitas pessoas que não sabem os mandamentos de Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem, estão lá nas trevas. Não vamos falar deles agora. Não vamos falar das pessoas que estão em trevas. Não vamos falar deles. Vamos falar de pessoas que já conhecem os mandamentos, que já conhecem que Deus é santo, que sabe que Deus é separado de tudo que não presta da terra, e que o povo de Deus também deve se separar. Então, se uma pessoa sabe que tem que ser santa, como Deus é santo, e não santifica a sua vida, logo essa pessoa não está amando a Deus, porque ela não está o quê? Guardando o mandamento do Senhor. E logo Deus entende que ela não ama a Ele. E se a pessoa não ama a Deus, ela não recebe o dom, a manifestação de vida que diz aqui. Olha o que diz o versículo 21 lá no finalzinho: e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Essa manifestação que a Bíblia está escrevendo aqui é o derramar do Espírito sobre a vida da pessoa. Quando uma pessoa não ama Deus, ela não tem o Espírito Santo. Quando uma pessoa não guarda os mandamentos de Deus, ela não tem o Espírito Santo. Ela pode ser crente, ela pode andar bem vestida, pode andar só de calça, os homens, e camisa abotoada até o punho, ok? Pode andar com a saia lá no pé, a blusa até no cotovelo, mas se ela não guardar na íntegra os mandamentos de Deus, ela não vai receber a manifestação de Deus, que é sobre ela a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo longe está do que estão apresentando para nós. O Espírito Santo está longe disso que estão nos apresentando por aí, que muitos dizem ser manifestação do Espírito Santo. Rodopio no meio da igreja, pula-pula no altar, pregador gritando no microfone, pessoas passando revelação do altar uma atrás da outra. Tem crente que não vem mais para a igreja ouvir a palavra, adorar a Deus, entoar um cântico ao Senhor. Não vem mais, se não tiver alguém no altar revelando para ela, ou para eles, ou para o público que vai comparecer na igreja naquele dia, a pessoa não vem.
Sabe por quê? Porque ele não tem sede de Deus, porque ele não tem fome de Deus, porque a barriga espiritual dele já está cheia de porcaria, de imundícia que ele comeu na frente da televisão, que ele comeu com as músicas mundanas, que ele comeu na internet. Os olhos dele estão esbugalhados assim para a tela do telefone dele, de tanta imundície que ele botou para dentro pelos olhos. Por isso que ele está cheio de porcaria, por isso que não tem mais lugar para Deus. Mas quando a pessoa diz: opa, o culto começa às 7 horas, 7h30, eu tenho que ir lá fazer a minha oração, nem que seja um hino eu vou cantar para Deus em adoração, é porque essa pessoa tem a chama do Espírito Santo na vida dela. A chama está acesa, ainda que a chama não esteja muito forte, esteja fraquinha, mas a chama do Espírito está na vida dela. Se você sente, preste atenção no que eu vou falar, aqui é um divisor de água. Se você sente essa vontade de vir para o culto no domingo, se você sente essa vontade de vir para o culto na quinta-feira orar, se você sente essa vontade de vir aqui no culto ouvir a palavra de Deus, é porque a chama do Espírito Santo está acesa na sua vida, aleluia. E você não é um crente morto, ou um crente morto que diz que vive. Sabe por quê? Porque Deus está alimentando ainda a sua alma. Crente que chega 8h30 na igreja, 8 horas, 8h30. Tem gente que chega 8h30, só na hora da revelação. Onde está a chama do Espírito na vida desse crente? Eu estou falando de chegar na igreja porque só é um detalhe. Onde está a chama desse crente na igreja? Chega na igreja, estou falando isso é porque é uma das coisas que agrada a Deus. Onde está a chama do Espírito da vida daquele crente? Esse crente não tem manifestação de Deus. Sabe por que ele não tem manifestação de Deus na vida dele? Porque ele não ama Deus. Ele ama as coisas que Deus pode dar a ele. Sabe que a maioria dos crentes não ama Deus, só ama as coisas. Os crentes é de campanha em campanha, campanha do relógio, campanha da carta para Deus, campanha da porta aberta, campanha derrotando o gigante, derrotando as muralhas. Por que não faz uma campanha? Campanha amando a Deus, para o povo vir ouvir a palavra, aprender o que é amar a Deus. Você tem os mandamentos de Deus? Ok. Mas se você tem os mandamentos de Deus, quando a Bíblia diz você tem os mandamentos de Deus, ela está dizendo você sabe os mandamentos de Deus. Você sabe, mas não quer guardar. Você tem noção de que é os mandamentos de Deus. Por isso que a Bíblia divide em 2 estádios. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é os que me amam. A questão não é só ter os mandamentos, a questão é guardá-los. A Bíblia diz que quando aquele jovem rico, você conhece a passagem? Ele se apresentou diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus o amou. Ele perguntou ao jovem: tem os meus mandamentos? E o jovem disse: tenho os guardado. Aí ficou difícil a coisa. Ele disse: tenho os guardado desde a minha mocidade. Aí o Senhor disse: então vai e vende que tu tens, dá aos pobres e me segue-me. Então ter um dos mandamentos de Deus, que é tão simples, mas é tão difícil, é a renúncia, gente. Renunciar àquilo que nos faz mal. Ah, mas esse é difícil. Então aquele jovem não conseguiu renunciar às riquezas dele. Ter os mandamentos de Deus é uma coisa. Tem gente que prega, tem gente que ensina os outros. Tem pastor por aí que ensina direitinho. Ele tem os mandamentos de Deus dentro da cabeça dele. Ele tem os mandamentos de Deus dentro do íntimo dele. O problema é que ele não guarda. O problema é que ele não vive. O problema é que ele não pratica. O problema é que ele não põe em prática. E se ele tem os mandamentos de Deus e não pratica, ele não ama a Deus.
E se ele não ama a Deus, ele não tem o quê? O Espírito Santo. E se ele não tem o Espírito Santo, ele é um crente oco, vazio por dentro, nada para ele tá bom. Você quer ver uma coisa, o crente cheio do Espírito Santo? Ele tem o contentamento. Pode estar faltando tudo, mas se ele é cheio do Espírito Santo, ele tem esperança. Está faltando hoje, mas glória a Deus, amanhã Deus vai prover, mais tarde Deus vai prover. Sabe por quê? Porque Deus não deixa desamparado uma pessoa que confia nele. Jesus não deixa, meus irmãos. Eu já observei na minha vida, tem situação na minha vida que eu não falo para ninguém, nem aqui vou falar, mas eu falo com Deus: Senhor, age na minha vida hoje. Gente, é 24 horas. Deus tem misericórdia de mim e age. Sabe por quê? Porque Deus quer honrar aqueles que guardam o mandamento deles. Deus quer honrar você quando você guarda os mandamentos, quando você santifica a sua vida, quando você procura andar em retidão, quando você ama o próximo, quando você guarda a sua vida espiritual. Porque tem muitos que não guardam a vida espiritual, não protege a vida espiritual. A vida espiritual dos crentes são expostas a tudo. A vida espiritual dele é em terceiro plano. Não é e não pode ser, tem que ser em primeiro plano. Porque quando Deus ama uma pessoa, Deus ama de verdade. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, eu não vou entrar em detalhes acerca do que é os mandamentos, porque não dá tempo. Mas sair do mundo e vir para a luz é um mandamento. As mulheres sair da vaidade, da imoralidade, da prostituição, da impureza, é mandamento. Então, como que você vai provar a Deus que ama Ele? Não é eu não, eu estou só transmitindo a palavra. Você também tem Bíblia aí para ver, João 14, 21. Como que eu vou provar a Deus que eu amo Ele? Guardando a palavra dEle. É bom você vir na igreja, ouvir a palavra, é bom. Melhor você faz se você guardar. Porque se você guardar, você vai receber a manifestação de Deus, que é o dom do Espírito Santo vindo sobre ela. Em Joel, profeta Joel 2:28, diz a Bíblia que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E lá está escrito: os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e os escravos também terão visões, e por aí vai. Essa passagem eu fiquei intrigada com ela há muito tempo, e hoje eu posso dizer que eu entendi ela. Hoje eu vejo muitas pessoas que até no mundo estão, mulheres todas pintadas, homens que estão no mundo, nos bailes, bebendo, eles estão tendo visões de Deus acerca da volta de Jesus. É a palavra de Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jesus está derramando o Espírito sobre a carne dessas pessoas para elas terem visões, avisos de Deus. Mas é diferente daqui de João 14, 21. Porque aqui Deus está falando que vai derramar do seu Espírito sobre aquele que ama Ele, vai se manifestar sobre ele e vai fazer morada nele. Deus não quer simplesmente vir do céu e te dar uma visão de noite em sonhos. Alguém diz: ah, mas Deus não faz isso, não dá visão para pessoas que estão no mundo. Então você vai ter que mudar a história e reescrever a história, porque Deus foi lá no leito, na cama de Faraó, e deu uma visão para ele. E foi lá no copeiro e no padeiro e deu uma visão para ele. Você vai ter que mudar isso aqui na Bíblia. Deus fala assim com o ímpio em visão à noite.
Então quando Joel diz, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é para ter visão, é para ter sonho, para ter avisos de Deus, para que a pessoa se arrependa, saia do pecado, procure a luz, guarde os mandamentos, tenha os mandamentos de Deus, guarde os mandamentos de Deus e seja salvo. Mas não diz que Deus vai morar na vida do ímpio. Aqui não, meus irmãos, aqui é diferente. Deus quer medir o amor dele, o amor dos seus filhos por ele. Qual o tamanho do amor que você tem por Deus? Diga aí. Qual a medida de esforço que você tem para guardar a palavra dele? Porque tem crente que dá trabalho para pastor, minha gente. Tem irmãos que na igreja anda de um jeito, mas no mundo anda de outro jeito. Será que você está amando a Deus assim? Já falei para vocês de casos que eu encontro irmãs. Um tempo desse eu encontrei irmãs aí que vinham congregar aqui, e de repente a irmã na rua estava toda desajustada, estava toda fora do padrão da doutrina de Deus. Será que ela está amando a Deus? Nota-se que não. Porque quem ama a Deus tem os mandamentos e os guarda. Quantos por cento dos mandamentos de Deus você guarda? E eu? Quantos por cento do mandamento, qual a porcentagem dos mandamentos de Deus que eu consigo guardar? É o tamanho do amor que eu tenho por Deus. Vocês estão compreendendo o que a palavra quer falar conosco hoje aqui, meus irmãos? Então o que Deus quer ver em nós, meus irmãos, não é aquele crente escravizado pela palavra de Deus, aquele crente aterrorizado, porque se ele não vir para a igreja, se ele não pôr a saia no pé, se ele não dormir de calça, se ele não dormir de camisa, entendeu? Ele vai ser jogado no inferno. Deus não quer ver esses crentes aterrorizados. Oh meu Deus, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, Deus vai me lançar no inferno. Não é isso, Deus não quer isso. Deus quer pessoas que o sirvam livremente. Deus quer pessoa que saiba pensar, que medite o tanto que Deus é bom. Eu mesmo vinha no caminho, na estrada ontem, olhando as matas, olhando de um lado para o outro e vendo o tanto que a natureza estava verdinha lá, o tanto que as plantas estavam verdinhas. Até comentei com a Ida, vê o tanto que Deus é bom. Olha a diversidade de planta. Qual homem, por mais sábio que seja, tem condição de criar do nada uma planta? Ninguém tem. Mas Deus deu tudo de graça para nós. Deu toda essa criação que você vê. Tem gente que chega no mar e quando vai no mar fica maravilhado com aquelas ondas. Tem lugar no mar e na praia que a água é verde. Tem outro lugar que você vai que a água é azul. Tem outro lugar que a água não sabe nem que cor é, se é verde ou se é azul. De tanto que é bonita as águas. E Deus fez tudo isso para a nossa alegria. Ou quando Deus te dá um livramento, como acabei de dizer aqui agora, aquela jovem senhora de 40 e poucos anos recebeu uma seta aguda na cabeça e levaram ela correndo ao hospital, e de repente já foi para a UTI, e da UTI não saiu mais, morreu lá. O que será que aconteceu? Vê que ela não resistiu. Aí eu fico pensando assim, quantas vezes o diabo não quis jogar seta em mim para me matar, e Deus foi o meu escudo de broquel. Quantas vezes Deus não quis jogar seta na minha vida, e a Bíblia diz que Deus me acolheu embaixo das suas penas e debaixo das suas asas eu estive seguro. Quantas vezes o diabo não quis jogar seta em mim, mas o diabo diz aqui não, vai cair mil ao lado dele e 10.000 à direita, mas ele tu não vai atingir, seta mortífera. Isso é o amor de Deus, minha gente.
É porque a gente só vê o amor de Deus quando a gente ora, ó Jesus me abençoa, aí o teu salário aumenta R$100. Aí, oh, Deus me ama. Mas você não vê o amor de Deus quando o diabo quer te esgoelar, quando o diabo quer te triturar, quando o diabo quer arrancar sua cabeça fora, ou arrancar minha cabeça fora, e Deus envia o anjo, mesmo você estando fazendo coisa errada, e te dá o livramento. Ninguém vê o amor de Deus nas coisas invisíveis. Ninguém vê o amor de Deus, o agir de Deus, quando Ele trabalha no oculto. Só vemos o amor de Deus quando recebemos as coisas. Eu orei e recebi aquela casa, Deus me tirou do aluguel. Orei, Deus aumentou meu salário. Orei, Deus me promoveu. Eu orei e Deus enviou uma bênção de uma pessoa lá não sei de onde para a minha vida. Deus me ama mesmo. Mas a gente não vê o amor de Deus quando Ele cuida de nós no silêncio, na calada da noite, nas madrugadas escuras que o diabo, rugindo como um leão, quer nos destruir. Nós não vemos o amor de Deus ali. Sabe por quê? Porque o mundo quer trabalhar em nossas vidas ou em nossa mente o materialismo. Mas o mundo não vai conseguir. Nós vamos ficar firmes guardando a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer: guarda o que tens. Apocalipse capítulo 3, né? Para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que tens. Aí eu volto à pergunta: o que tu tens? O que tu tens para guardar? Qual a medida do teu amor por Deus? Aquele que não deixar pai, mãe, filhos, filhas, casas, famílias, e não me seguir, não é digno de mim. Deus é exigente na questão do amor. Aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Tem gente que só serve a Deus por causa das coisas, gente. Só está na igreja porque está esperando uma bênção sair, uma vitória sair. Ele não consegue se libertar disso. Ele não consegue olhar o céu, ver o sol, as nuvens. Ele não consegue ver a saúde que Deus dá para todo mundo. Ele não consegue ver o pão que Deus coloca na mesa da pessoa. Ele não consegue ver o tanto que Deus é bom. Nós estamos na palma da mão de Deus, minha gente. Eu até comentei com o pastor lá em Belém. Ele disse: irmão, essa região aqui é muito abençoada, região do norte. Tem muita água, tem muito verde, muita vegetação, tem peixe, tem caça. Mas eu quero te dizer uma coisa: para você muitas das vezes comer um tomate, os caminhoneiros têm que correr muito para trazer do centro-oeste e do sul do país aqui para o norte. Os caminhão aqui, ó, na BR aqui, para levar tomate, repolho, cebola, é tudo aqui do centro-oeste e do sul do país para levar lá para a mesa do povo. E Deus é que permite. Porque se uma ponte, uma só ponte, dessas grandes pontes que tem aí no meio dessas BR cair, o povo vai ficar prejudicado com o pão na mesa. Uma ponte só. Vai ter que ir de navio, vai ter que ir de avião, vira aquela bagunça. O povo vai sentir. Aí eles vão começar a orar: ó Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? O povo clama assim? Porque faltou o pão. Meus irmãos, Deus é bom. Uma das coisas que Deus colocou na oração de Mateus capítulo 9 ou capítulo 6, foi o pão nosso de cada dia. É mais importante do que a riqueza nossa de cada dia. Dai-nos o pão nosso de cada dia. E depois ele diz: perdoa as nossas dívidas. Duas coisas importantes que Jesus quis falar para nós: o perdão e o pão. Mas aí a gente inverte tudo, não perdoa ninguém e não ora para Deus abençoar o pão. Irmão, o povo hoje anda tão enlouquecido pelas coisas.
eletrodoméstico. Você vai ver agora final do ano aí nas lojas, o tanto de gente que vai encher nos shoppings, gente enlouquecido, vai comprar tudo que vê pela frente, vai estourar os cartões, cheque, tudo que ele tiver. Sabe por quê? Porque ele não parou para pensar um instante, vai na onda do mundo. E até porque, meus irmãos, aqui para nós, já que estou falando de coisa verdadeira, até porque o final do ano, esse calendário que nós seguimos é mentiroso. O ano não acabou dia 31 e nem dia 31 de dezembro. Esse calendário já foi mudado muitas vezes, esse calendário chamado gregoriano, até porque foi um padre que elaborou isso. Já foi mudado muitas vezes. A gente nem sabe qual ano certo que a gente está. O certo que a Bíblia diz, o calendário que Deus estabeleceu, está em Êxodo capítulo 12. Foi lá que Deus estabeleceu. Então nós estamos vivendo um mundo de mentira, e quem mente não ama a Deus, porque Jesus é verdade. Então quem vive com a mentira na boca, seja crente ou não crente, é mentiroso. Quem suja o corpo, suja o corpo, ou quem ingere qualquer coisa que possa destruir o corpo, também não ama a Deus. Por que não ama a Deus? Porque Deus quer o teu corpo. E se Deus quer o teu corpo, você está destruindo, você está dizendo: espera aí, Jesus, fica um pouquinho aqui, que primeiro eu vou destruir o corpo aqui, e depois o Senhor vem fazer morada em mim, tá bom? Mas por enquanto eu quero que o Senhor fique aí, senta, pega uma cadeira, senta aí, porque primeiro eu vou destruir, vou ingerir uma maconha aqui, uma cocaínazinha, vou pôr uma nicotina aqui para destruir com os pulmões, vou tomar aqui todo dia uma Coca-Cola no almoço. Segura aí, Jesus, deixa eu acabar comigo primeiro, depois o Senhor vem. Então a pessoa destrói o templo do Espírito Santo. Outras dizem: não, Jesus, segura aí, que eu vou ali na manicure, vou me pintar toda, vou vir toda vermelha para o Senhor. E aí a pessoa faz tudo o que quer, depois abre os braços: pode vir, Jesus. O que você acha que Jesus vai fazer com essa pessoa? Ele vai vir sobre ela e fazer morada nela? Então, meus irmãos, o mandamento de Deus é esse aqui: santifica a tua vida, sede santo, porque aquele que te chamou é santo. Santifica a tua vida, é mandamento. Você ama a Deus? Então guarda esse mandamento. Você não ama? Então não guarda. E se você não guardar, você não vai ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não sobe no arrebatamento. Acabou a conversa. Sem o Espírito Santo, você e eu não subiremos, porque quem há de nos levar ao arrebatamento da igreja é o Espírito de Deus. E se você não zelar da permanência do Espírito Santo na tua vida, você não sobe. E se você morrer, ou se eu morrer antes do arrebatamento acontecer, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos colocar nossa salvação em dúvida. Então é um caso para se pensar: guarda ou não guarda os mandamentos de Deus? Ama ou não ama a Deus? Eu não vou para a igreja porque meu pai não quer. Eu não vou servir a Deus porque minha mãe não quer. Eu não vou servir ao Senhor porque o meu patrão não quer. Ama ou não ama a Deus? Eu não vou trabalhar, eu não vou servir a Deus porque eu trabalho de calça comprida. Ama ou não ama a Deus? Ama ou não ama, filho? Não tem muro aqui não. Ama ou não ama? Ama, guarda. Não ama, não guarda. E aquele que me ama, eu o amarei. Você sabe o que é ser amado de Jesus? Você tem noção o que é uma pessoa ser amada de Deus? Você já parou para pensar? Deus cuida de você, meu filho. Deus zela da tua vida. Nem um fio de cabelo vai de cair da tua cabeça quando Deus ama uma pessoa. Ninguém vai tocar em você. Nenhuma bruxaria vai tocar na tua vida, vai te destruir. Sabe por quê? Porque Deus ama. E se alguém tentar bater em você, pisar em você, Deus vai arrancar aquela pessoa da sua vida. Se alguém tentar te humilhar e persistir te humilhando, Deus vai tirar ela dos teus caminhos. Porque Deus não quer que você viva debaixo do jugo da humilhação. Deus vai fazer isso. Mas a questão é: Deus só vai cumprir isso
quando nós nos dispusermos a realmente provar o nosso amor para com Ele. Então Deus provou, para finalizando a mensagem, Deus provou o amor para com os homens como? Mandando o seu Filho Jesus para o madeiro. Ok, agora Deus quer que provamos para Ele o quanto nós amamos a Ele. E como é que conseguimos fazer isso? Quando nós guardamos uma medida considerável dos seus mandamentos. Porque tem gente que não guarda nada dos mandamentos de Deus. Mas eu quero nessa noite sair daqui, não por obrigação, e não quero sair daqui, não por escravidão, mas eu quero sair daqui hoje, ir para minha casa e lutar para guardar os mandamentos de Deus por livre e espontânea vontade, sabendo que Deus vai me livrar, vai me guardar, vai pôr o pão na minha mesa, a porta vai abrir, Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar graça, vai me livrar dos adversários. Se os inimigos vierem por um caminho, por 7 eles fugirão. A Bíblia diz: bendito o teu fruto, bendita a tua amassadeira, bendito o teu boi, bendito o teu boi, a tua vaca, bendito os frutos das tuas árvores. Quando você ama a Deus, tudo é bendito na sua vida. Mas quando a pessoa não ama a Deus, a maldição cerca ele, a maldição quer destruir ele, a maldição quer devorar ele. Mas você, meu irmão, toma posse da bênção, do amor de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Oh glória! Fique de pé nessa noite. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.